que eu falei que é muito importante a gente estabelecer dentro da nossa casa são os fluxos energéticos. É uma coisa que, assim, Uhum, meu cliente na primeira reunião ele já está sabendo o que que é, né. Então o que uhum, que é? A nossa casa, os nossos ambientes, eles imprimem muito a energia, né, não só a nossa casa, qualquer ambiente. Vamos supor, um restaurante, ele imprime a energia de você se alimentar. Um templo, ele imprime a energia da reza. Todos os lugares, eles imprimem a energia do que acontece, né. E quando você está no contexto na sua casa, é muito importante você estabelecer um fluxo energético, né. Então, assim, ter bem claro o que que acontece em cada ambiente. Vou dar um exemplo muito claro que eu adoro, que ele é muito padrão. Se você está no seu quarto e você é uma pessoa que trabalha da cama, de duas uma, ou você vai sentir muito sono quando você estiver trabalhando, ou você vai sentir insônia pensando no trabalho, quando você estiver deitado tentando dormir, porque a energia do lugar fica bagunçada. Então é muito importante você ter o seu lugar para comer, o seu lugar para diversão, o seu lugar para dormir, o seu lugar para rezar, o seu lugar para sua prática, o seu lugar para trabalhar, porque senão tudo bagunça. Então vamos supor, se você é uma pessoa que de repente come do sofá, que acontece? Se você estiver sentado no sofá, bater uma leve ansiedade, bater algum momento em que teu inconsciente vai mandar uma mensagem que nem você sabe, talvez te crie uma fome que você não está sentindo, do nada, mas porque quando você está sentado ali é um lugar que você costuma comer. Então, quando você coloca um fluxo energético no seu ambiente, o ambiente vai ficando mais leve, né? Porque você senta na sua mesa e você sabe que aquele é o lugar de se alimentar, de se nutrir. Então você não vai estar ansioso pensando no trabalho. Vamos supor que você trabalhe dessa mesa de jantar. Você não vai estar ansioso pensando no trabalho ou querendo se antecipar. Então, fluxo energético é uma coisa que eu falo que número um da gente colocar na nossa casa. Número um não, vai, de tarefinha de casa. Número um é limpeza, né? Que é o ponto que a gente já falou um pouco sobre as gavetas. Então, fazer uma limpeza física, né? E o que eu gosto muito de falar sobre, hoje em dia, o inconsciente em relação ao nosso ambiente. Quando a gente está no nosso ambiente, o nosso inconsciente, não só isso, né? O tempo inteiro, o nosso inconsciente é o nosso dono. Por isso que é tão importante a gente meditar e se conectar com o inconsciente, né? Então, quando você está no seu ambiente e se percebe nesse lugar de meio perdido, sabe? Sem você imprimir a tua energia no lugar, é muito cansativo. Se você imprime a sua energia no seu ambiente, você estabelece esse fluxo energético, tudo flui muito mais fácil. E quando a gente está num ambiente que está bagunçado, mesmo aquela gaveta lá no fundo que a gente escondeu coisa há 2 anos atrás e não lembra, isso impacta diretamente no nosso inconsciente e a pessoa nem consegue ter consciência de que isso impacta, né? Essa bagunça. Ali, tá martelando lá no fundinho da cabeça dela que ela jogou as coisas para baixo do tapete. Então, é muito importante, de primeiro passo, quando a gente quer deixar o nosso ambiente mais leve, é de fato fazer essa organização física e se observar dentro do seu ambiente, né? Quais são os teus comportamentos, quais são suas neuroses, como que o seu self se comporta quando você está sozinho no seu ambiente, quando você está no lugar em que você tecnicamente se sente livre. Então, isso eu acho que é a lição número um. Lição número dois é esse fluxo energético do ambiente, né? Então, cada coisa tem um lugar para acontecer na sua casa. Hoje em dia, especialmente, né, com essas cozinhas gourmets que a gente tem, com a varanda integrada com a sala, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, tudo junto no mesmo lugar. E eu tive a experiência, inclusive, de viver exatamente isso. Eu vivia num apartamento de 38 metros quadrados, que eu me mudei, sei lá, acho que agora há 1 ano e meio, mas era muito torturante. Eu precisava sair de casa e era um apartamento lindo. Eu amava aquele apartamento, né? Então, pré-pandemia, que era um apartamento onde eu chegava à noite, dormia, me acolhia, fazia as minhas práticas e já saía e trabalhava o dia inteiro, era ótimo, super me atendia. Mas quando eu precisava desempenhar todas as outras atividades do dia naquele apartamento, quando veio a pandemia, isso ficou torturante para mim. uhum. Porque eu não tinha energia desse apartamento organizada. Então, eu precisava organizar a minha rotina, precisava trabalhar, precisava cozinhar, precisava me alimentar e tudo acontecia tudo junto no mesmo ambiente, assim, me dava um cansaço que eu nem sabia de onde tirar esse cansaço. E é até engraçado, porque
uma pessoa veio me procurar depois da palestra, inclusive para falar isso, que mora num apartamento de 30 e poucos metros quadrados e sente exatamente isso, uma exaustão dentro de casa. Nada aconteceu, não tem bad vibes. Às vezes a gente acha que, ai, nossa, tem olho gordo aqui, entendeu? E a gente tem tantos passos antes para se fazer antes do olho gordo, né? Então, organizar a sua própria energia dentro do seu ambiente. Quem é É, você ali dentro do seu ambiente, né? O que precisa acontecer lá dentro e onde vai acontecer cada coisa. Igual a gente organiza o nosso armário, a gente também precisa organizar isso. Hoje, em contrapartida, eu moro num apartamento em que é exatamente assim: eu tenho um quarto do yoga, eu tenho um quarto de home office, eu tenho meu quarto de dormir, e eu não tenho problema para dormir, porque eu sei que quando eu entro lá é isso que acontece. Eu não tenho problema de foco de trabalhar, porque eu sei que é isso que acontece. Inclusive, olha que engraçado. A gente ia fazer a nossa gravação do podcast ontem, e ontem, que era domingo, é um lugar que eu não entro. Meu home office é um lugar que eu não entro de domingo, né? E eu vi o quanto eu estava relutante. Ontem eu fiz pinturas, etc. Quis pintar e eu usei minha mesa do home office. E eu vi o quanto eu enrolei o dia inteiro. Eu estava relutante em entrar no meu home office, porque eu sei que quando eu entro aqui é uma energia de foco, concentração, de responsabilidade. É uma energia não densa, né? Mas é uma energia que te cobra, uma energia aversa do domingo, né? Que a gente quer se jogar pro alto. E eu vi o quanto eu fiquei evitando esse ambiente o dia inteiro, né? Então é muito curioso como isso acontece e não sei se é uma coisa que você se observa, talvez não consciente, mas inconscientemente, e você vai começar a perceber agora, né? Essas sim. pequenas coisas que a gente vai imprimindo no nosso ambiente de maneira energética e É, também muito inconsciente. sim. É, eu tava falando e eu fiquei pensando aqui das casas que eu morei aqui em Miami. Primeiro apartamento tinha cozinha americana, depois morei numa casa que também tinha cozinha americana. E quando eu fui me mudar, eu gostei do apartamento que eu visitei, porque tinha cozinha fechada. Eu gosto de cozinha fechada. E aqui é muito incomum, né? As pessoas amam. Tanto que o nome da cozinha acoplada à sala virou cozinha americana. E eu gosto da cozinha separada. Eu acho que assim, e principalmente se tiver uma porta. Eu gosto da porta, não sei, eu gosto dos ambientes separados, assim, sabe? De cada coisa tem sua função. Eu cozinho, não vai cheiro pra sala. Eu cozinho e se for cozinhar e depois tem uma louça ali que, sabe, não lavei ainda, tá ali. A máquina de lavar tá funcionando. Se eu tô na sala fazendo alguma coisa, eu não tô ouvindo a máquina de lavar louça. E então eu gosto dos ambientes muito separadinhos, assim, sabe. E uma das coisas É, que eu gosto no Brasil é essa coisa de ter, vamos dizer, o ambiente social e a área íntima separado da casa. Eu não sei se já viu aqui, é um padrão muito, principalmente de Miami, tem um quarto meio perto da sala, e daí os outros quartos para o outro lado do apartamento. Não sei se já viu isso aqui, mas a não, maioria não das sei. plantas são assim. Não tem essa planta organizada como do Brasil. São umas plantas muito malucas. Eu fico tentando entender a lógica. Por exemplo, eu morei numa casa que tinha 4 quartos, 3 embaixo e só o meu em cima. E pra mim, quando eu amamentava, era horrível. Eu me mudei para um quarto de baixo. Então, assim, tem isso de o padrão aqui é o quarto do casal isolado, geralmente perto da sala, e daí os outros quartos para o outro lado da sala, quando é um apartamento, assim. Você fica É pensando na dinâmica do dia a dia, não faz sentido, né? Não faz, é uma coisa de isolar o casal para dar privacidade, talvez, sabe, mas eu acho muito ruim. É Então, muito ruim. eu gosto de uma coisa mais organizada, assim, ó, aqui é a área social, vamos dizer, aqui é a cozinha e aqui é a área íntima da casa, aqui é o eu acho que o quarto do casal fica muito exposto ali quando ele é perto da sala, assim, um corredor para acessar. Eu gosto Sim, mais com certeza. dessa intimidade. Eu fiquei pensando, tu foi falando, eu fiquei pensando nas plantas americanas. Queria entender quem foi que começou com essa ideia aqui até hoje. Não, isso é um exercício que eu adoro fazer, especialmente o Vastu, meu Deus, o Vastu, eu acho que ele me dá um pouco de aflição, porque é sempre uma coisa central que se espalha pela volta também, sabe? Eu acho muito desorganizado. Mas, enfim, a cozinha, é curioso você falar, mas a cozinha é um lugar de energia de transmutação, né? Que é? A gente é o nosso lugar da bruxaria mesmo, porque é o lugar que a gente leva os nossos alimentos e que a gente faz as poções, vai, por assim dizer,
e que a gente transmuta com fogo. Então, o elemento fogo é muito forte na cozinha. Essa força de transformar, né? Até o Feng Shui, ele condena extremamente o fogão exposto, né? Então, essas cozinhas abertas com fogão no centro da casa, que todo mundo vê, o Feng Shui tem um julgamento de falar que, assim, se você fica exposto, seu fogão fica exposto, você está muito suscetível, você está exposto à inveja, a olho gordo. E é engraçado fazer essas análises, né? Mas quando você pensa na cozinha e nessa energia do ambiente, né? Então, por exemplo, o banheiro é um lugar de limpeza, o teu quarto é um lugar de restauração, né? Então, tudo isso que vai imprimindo nos ambientes. E a cozinha, mesmo que inconscientemente, é esse lugar, assim, que, poxa, você está levando um alimento seu, você está colocando sua energia no alimento, você está transmutando as formas do que é as moléculas, assim, é uma mágica mesmo que acontece, né? E Uhum. quando você faz isso, assim, no centro da sua casa, é quase como se soasse estranho, né? Tanto é que quantas pessoas que têm o privilégio, né, de ter uma cozinha super gourmet no meio de casa, tem uma escondidinha lá atrás também. E pergunta se no dia a dia usa gourmet. Claro que não. Nossa, é interessante isso do fogão, porque eu estava lembrando agora desse primeiro apartamento que eu morei aqui em Miami, chegava e ele já dava de cara pra cozinha. Ele chegava basicamente, tipo, pela cozinha, sabe? Que era uma cozinha americana. A primeira parte que tu passava da casa, no hall, assim, à esquerda tava a cozinha, super aberta, suscetível ali, Exato, é fogão. um lugar que você fica meio exposto, né, assim, a cozinha, de fato. Não sei por que cria essa situação, mas até na leitura do Feng Shui, a minha leitura energética, né? Porque o que que eu gosto? Assim, o Feng Shui, como todas as coisas, né, as tradições, eu preciso ver um certo nível de sentido, né? Especialmente tantos anos que se passam, eu preciso ver, tá, mas onde isso ressoa para mim? Então, antes de seguir todas as regras, porque o Feng Shui é uma medicina com muitas regras, né? E eu comecei a fazer essa leitura energética. Eu sentava no ambiente e falava, tá, o que que eu sinto em cada ambiente? E é curioso como, obviamente, como em qualquer coisa, batia num certo momento, né? Tudo que eu sentia versus a regrinha que a gente tem ali na medicina chinesa quanto ao Feng Shui. E outra coisa muito, muito curiosa que veio através do Feng Shui como um despertar, mas que eu também comecei a fazer uma análise após isso, é a questão dos elementos no ambiente, né? Então, o Feng Shui a gente tem ali o baguá, que a gente coloca na planta, dependendo da frente do seu Feng Shui, da linha do Feng Shui que você tem, a sua colocação do baguá é diferente em cima da planta. Mas, de qualquer maneira, sempre tem um elemento que vai regendo cada uma das linhas do baguá. Então, por exemplo, aqui é o elemento fogo, aqui é o elemento tal, aí para você potencializar a sua profissão, você tem que colocar mais elemento fogo. E aí, mais uma vez, antes de cair nessas regrinhas, né, que na verdade são regrinhas muito ritualísticas, aí depois a gente pode falar um pouquinho desses rituais, mas antes de cair nessas regrinhas ritualísticas, eu comecei a fazer o quê? Ter uma percepção dos elementos dentro do ambiente, né? Então, eu comecei a perceber o que os nossos ancestrais tinham numa casa e o que a gente tem. E os nossos ancestrais, eles têm uma coisa que é uma busca muito nossa o tempo inteiro, que é essa busca da conexão, né? Para os nossos ancestrais, eles estavam o tempo inteiro conectados com as energias sutis. Isso acontecia não só pela diferença da rotina, mas sobretudo com a conexão com a natureza, né? Com os elementos, com a noção diferente de tempo e espaço. Hoje a gente cria, além de viver em espaços muito artificiais, né? Porque o nosso espaço, apesar de usar as referências naturais, eles são todos artificiais. A noção de tempo, né? Então as pessoas se conectavam com lua, com sol, com vento, com as mudanças climáticas para ter noção, para se direcionar no tempo. E hoje em dia a gente não faz isso, a gente cria um ambiente artificial. Então você pode estar dentro de um shopping, tem uma luz artificial que a mensagem que passa para o teu cérebro é que é dia e você sai tá noite. Aí quando você sai baixa até aquela confusão mental que você fica meio esquisito, né? Assim, é como se tivesse dado um burnout assim do nada, se o cérebro apagasse e voltasse com uma sensação de bagunça, né? Então, a nossa rotina, nosso lifestyle, a sociedade moderna, ela proporciona o tempo inteiro uma desconexão do que a gente é, da natureza.
Isso aconteceu lá atrás, desde da agricultura, quando a gente começou a ver a natureza como uma coisa a ser dominada, a gente começou a já meio que se desconectar e daí já começou a busca pela conexão de novo, com É. todas as ferramentas que a gente conhece. Então, dentro desses ambientes artificiais, a gente acorda, pega o celular, a gente não pisa no chão, a gente não descarrega e recarrega nossas energias, né? Os átomos mesmo. Então, a gente não dá o tempo do nosso corpo despertar através da energia solar, a gente já vai começar a impactar o nosso cérebro com luz artificial, com tensão, enfim. E tudo que a gente já conhece, até mesmo pelo yoga, né? Dos crias, tanto que a gente busca desintoxicar o nosso corpo, desintoxicar e limpar a nossa pineal, para a gente se sentir mais conectado. Então, o ambiente que a gente vive também propõe muito essa desconexão, né? E quando eu comecei a olhar para os elementos do Feng Shui, perceber o que faltava no ambiente, eu comecei a sentir que faltava o equilíbrio dos elementos dentro do nosso ambiente, né? Então, vamos lá, quando você tem um ambiente inteiro de pedra, aqueles, sei lá, um hall inteiro de granito, aquela coisa maravilhosa, chique que a gente tem em umas casas muito ricas e etc. O que acontece com aquele ambiente lindo inteiro de granito? Ninguém consegue ficar naquele ambiente. É um ambiente frio, é um ambiente que não te acolhe, é um ambiente que você sente um arrepio, aí parece que o sol não esquenta. E eu comecei a ver o quanto a gente precisa, de fato, proporcionar um certo equilíbrio de tudo que tem no ambiente. Então, a gente precisa ter um pouquinho do elemento água, um pouquinho do elemento fogo, um pouquinho do ar, um pouquinho da madeira, um pouquinho de tudo, para a gente se sentir pertencente, que seria o ambiente natural da natureza. Quando a gente chega na floresta, a gente não fala, aqui tá faltando alguma coisa. Mas aqui, olha, você simplesmente se sente pertencente àquilo, você sente aquela conexão, né? Quantos retiros a gente não fica buscando para ter 5 minutos de uma conexão full, né, no ambiente? E por que não a gente não proporciona isso dentro da nossa casa também, né? Quanto a Uhum. gente precisa, de fato, trazer um pouquinho de planta, um pouquinho de tecidos naturais, desse contato com o que faz a gente se sentir pertencente nesse lugar. Então, a gente quer buscar yoga, a gente quer viajar, retiro, entrar em contato com a natureza, abraçar a árvore, a gente quer muita coisa, mas como que a gente vai, na nossa rotina, implementar essa conexão, né? Porque é muito fácil a gente ter essa conexão quando a gente está lá no meio do mato, mas quando volta para a rotina. Então, você ter um pouquinho desse equilíbrio no seu ambiente, ele proporciona muito essa sensação de tô em casa, tô conectado, o que é muito gostoso. E, obviamente, isso é uma coisa que vai um pouco do pessoal, né? Não dá para falar de maneira genérica, mas, por exemplo, existe também, óbvio, que uma predominância de algum elemento, né, que você tem no corpo. Isso a gente vê na astrologia, na medicina Ayurveda, a gente vê em tudo, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa muito fogo. Sendo uma pessoa muito fogo, eu não sou uma pessoa que precisa de predominância de fogo no ambiente, porque isso talvez me potencialize no pita, me deixe mais estressada, me deixe mais, sabe? Então, eu não sou uma pessoa que pode usar elementos muito vermelhos, coisas muito quentes. Eu preciso equilibrar o que eu tenho de falta. Uhum. No Feng Shui, a gente tem uma estrela que é uma estrela que faz esse equilíbrio dos ambientes. E nesse caso do fogo, por exemplo, que é até o exemplo que eu dei na palestra, o fogo, ele precisa do metal. Dentro óbvio, isso seguindo a linha do Feng Shui. Então, eu sou uma pessoa que está o tempo inteiro vestida de metais. Isso no meu Feng Shui pessoal já. Então, você olha para minha mão, eu tô com anel em todos os dedos, estou com 5 brincos diferentes. E não é só uma questão estética, né? É uma questão, para mim, de equilíbrio energético. Quando a gente pensa nos ambientes, usando a linha do Feng Shui, a gente faz muito esse equilíbrio também dos ambientes, né? Falando, óbvio, de uma maneira genérica, porque o Feng Shui ele é muito, muito focado, assim, sabe? Vamos por, agora eu quero sucesso, então você vai fazer determinada bruxaria ritualística focada naquilo, né, para intencionar. Mas eu acho que o interessante da gente conversar hoje é a gente trazer esse despertar das pessoas, né, do quanto o ambiente que rodeia a gente é importante, né, o quanto é preciso a gente se observar dentro dos nossos comportamentos do nosso ambiente, o que a gente pode potencializar no nosso ambiente para amenizar essas neuroses que a gente tem, né? Então, se você é uma pessoa que, sei lá, o tempo inteiro busca estar atrasado porque determinado tipo de atraso é uma fuga que você tem no seu inconsciente, vamos supor.
ao invés de você ficar ali se culpando ou meditando, do tipo, ai, eu sou uma pessoa muito atrasada, tô sempre atrasado, isso veio lá da minha mãe, porque, sabe, isso não vai promover nenhuma mudança efetiva, mas se você colocar um cabide todo dia antes de dormir, se organizar na sua rotina de deixar a sua roupa pendurada no cabide, porque você sabe que é uma coisa que você vai gastar energia no dia seguinte, é uma coisa que você vai se atrasar fazendo, já organize isso um dia antes, sabe? Uhum. Então, existem pequenas atitudes que você pode tomar à sua volta para criar novos padrões de pensamentos, né? Então, a gente medita muito também, óbvio, para criar novos padrões de pensamento, para a gente observar o que acontece no nosso inconsciente, para observar os sentimentos, mas a gente também pode ajudar um pouquinho, né, de fora na nossa rotina a transformar, né, efetivamente, porque muitas vezes a gente vai enxergar, eu tenho o padrão de fazer determinado tipo de ação. Tá, muito legal, mas e na prática, o que que eu vou fazer para reverter esse padrão, sabe? Justificando, né. E é engraçado que a gente tem muitas bengalas, se a gente quiser, né. "Ah, meu signo. Ah, é minha mãe. Ah, eu não fui acostumada assim". Tá bom que identificou, mas é isso, e agora? O que que vai fazer? Exatamente, Ô, Carmen, eu exatamente. falar, eu acho que seria legal dar uns exemplos, assim, se por exemplo, a pessoa que tem predominância ar, o que que seria legal colocar na casa dela? E o que que a pessoa que tem predominância Tá, água e terra, tá, sim. tá. Eu acho que hã, eu acho que uma coisa muito legal da gente pensar e falar também é nessa coisa do equilíbrio do ambiente, né? Porque, por exemplo, trazer ar para dentro de casa, né? Como é que eu vou trazer ar para dentro da minha casa, né? Isso fica um pouquinho abstrato, né? Especialmente em áudio. Mas vamos lá. Algumas coisas que a gente pode trazer através de cada um dos elementos, elas não são tão óbvias quanto parece, né? Então você pensa, tá, fogo, como é que eu vou trazer o elemento fogo para dentro de casa? Você já imagina que você tem que, sei lá, tacar fogo, colocar É, uma lareira, velas, assim. E óbvio que sim, né? A vela, se você tiver o espaço de fato, trazer todos os dias um pouquinho do fogo para dentro, porque você tem uma lareira em casa, então você pode acender, é ótimo. Se não, realmente não é uma coisa que funciona. Então, eu vou dar um passinho de cada um dos elementos rapidinho, só para conseguir visualizar. E mais uma vez, tá? Eu vou seguir os elementos que a gente tem no Feng Shui, mas que eles basicamente, enfim, são todos elementos. A gente tem madeira e metal no Feng Shui a mais, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar no fogo, o que que pode ser amenizado com o fogo é o metal. No metal, o que que pode ser amenizado? É a madeira. Na madeira, o que que pode ser amenizado? É a terra. A terra pode ser amenizada com a água e a água com o fogo. Então, pensando um pouquinho no equilíbrio, de maneira genérica, tá? Cada um tem que pôr um pouquinho de tudo no seu ambiente. O fogo, não necessariamente você vai trazer o fogo para dentro de casa, mas você pode trazer cores quentes para dentro de casa. Então, você quer aquecer o ambiente, você pode trazer o vermelho, o bordô, o laranja, coisas que remetem ao fogo. E não só na cor, você pode trazer. Como que é a composição do fogo? O fogo ele é meio uma fagulha, né? Então, objetos um pouco mais pontiagudos. A terra é um pouquinho mais fácil, que a gente pode trazer diretamente no vaso, né? Mas como que é a terra? O que a gente pode trazer do elemento terra além dos vasos? A gente pode trazer as cores do elemento terra, a gente pode trazer tudo que é confortável, no sentido de, sabe aquele sofá que te engole, por exemplo? Então, aquele sofá que te engole, ele é terra, porque ele é aquela coisa assim que te acoberta. O metal no ambiente é mais fácil, né? Mas tudo que é mais pontiagudo e tudo que deriva de fato do metal, né? A água, que também acho que é uma coisa mais desafiadora, né? Porque nem todo lugar a gente vai conseguir colocar uma fonte de água, um aquário, né? Esteticamente a gente nem gosta muito de aquário em casa. Então a água, uma coisa que eu gosto de trazer bastante do elemento água em casa, por exemplo, é um espelho. Então o espelho ele traz bastante o elemento água para dentro de casa. O ar é um movimento. Como que a gente vai trazer o ar, né? O ar a gente não enxerga. Então, trazer coisas Pá. que se movimentam com o ar, sabe? Uhum. Então, coisas que a gente pendura e bate o vento e anda, sabe? Bandeirinhas. Parece muito, muito casa hippie, mas não é, tá?
Então, coisas que têm mais um elemento, por exemplo, tem umas luminárias que eu adoro, que elas são de papel e elas são bem leves. Aí quando bate o vento, elas fazem até um leve barulhinho. Uhum. Então, sinos, coisas que trazem essa coisa do tem um movimento aqui, sabe? Aquela coisa que bate um vento e vem uma energia do nada. Uhum. A madeira é óbvio, com o elemento madeira, e sempre buscando coisas naturais, né? Então, por exemplo, o metal, ao invés de você comprar uma coisa que imita o metal e é pintado, algo de fato que seja de metal. A madeira, ao invés de trazer alguma coisa que é pintado com um tom de madeira, você trazer a madeira, que é essa questão energética da coisa mesmo que vai fazer com que o seu ambiente seja naturalmente harmônico. Maravilhoso. Tô aqui refletindo porque aqui em Miami também, acho que por causa do calor, tem todos os pisos frios, assim, né? E eu me mudei agora para uma casa que é madeira nos quartos, outro apartamento já era também. Então, assim, é muito perfeito, faz toda a diferença, né? Como madeira é acolhedora, como madeira traz, mas eu acho que quando a gente se muda para um lugar que já morou outras pessoas, eu pelo menos tenho muitos meus rituais de fazer limpezas energéticas. E acho que isso é muito mais necessário quando é piso de madeira, porque a madeira ela absorve energia. E Muito. a pedra ela tem um movimento dela ali, né? A pedra é como cristal assim, pedra eles se renovam, eles não guardam tanta energia. Então, eu percebo que quando você muda para uma casa, talvez que já tinha muita madeira, ficam muitas emoções, os pensamentos, formas pensamentos das pessoas que moraram ali. Requer, apesar de ser muito mais aconchegante, mas requer uma limpeza energética maior também para tu colocar a tua energia, porque a madeira ela pega, né, energia, ela Sim, segura. é muito curioso você falar isso, porque tecnicamente a minha mestra, quando eu fiz a minha formação com ela, eu também faço radiestesia, né? Então, dentro da consultoria de Feng Shui, eu também faço radiestesia, focada no ambiente. O Quando você meu. tá tudo Oi, contigo. pode. Quando quando finalizar aqui o podcast, marcar tudo isso, dá pra fazer à distância? Pior que dá. Radiestesia dá super pra fazer. Então, vou fazer tudo, a radiestesia da minha casa, quero fazer, se é fácil, vou fazer tudo. Não, a radiestesia é muito engraçada. Quando eu tiro o pêndulo do bolso, eu falo, nossa, agora vem a bruxa. Eu tenho uma história melhor que a outra, porque assim, num dado momento, assim, você confia tanto no pêndulo e na radiestesia que eu falo assim para o cliente, olha, eu sei que é isso que vai dar. Olha aqui. Teve uma consultoria que eu fiz que tinha o espírito de uma senhora na casa, né? E era muito claro. Eu tive essa conversa com a cliente toda antes, eu falei, bom, vou fazer radiestesia, mas eu já sei que vai dar que vai ter um espírito na casa e que a cura vai ser a medicina do arroz. Aí eu já coloquei assim, deu na hora, espírito, meu pêndulo rodando. Aí já foi direto, medicina do arroz, que é a cerimônia do arroz, que é super complexa de fazer, é tipo o exorcismo da casa, assim, no Feng Uau. Shui. E, assim, eu na hora eu tava nervosíssima, porque foi uma consultoria tensa, mas eu falei, gente, é impressionante, não tem uma vez que o pêndulo erra, assim, tipo, não existe, uma ciência exata, a ciência do pêndulo e da energia. Tá falando isso de pêndulo agora, antes, assim, tipo, meia hora antes da nossa conversa, eu achei um pêndulo meu numa gaveta e o meu filho foi brincar, girar, deixou cair no chão e quebrou. Meia hora atrás quebrou meu pêndulo Nossa, de cristal. de cristal. Bom, Eu era isso que eu ia falar até. Minha mestra, quando a gente começou a fazer a radiestesia, ela sempre sugeriu que o pêndulo fosse de madeira, porque ela falava que a madeira absorvia menos. Eu falava, gente, eu não sinto que a madeira, eu sinto que a madeira ela é tão viva, ela tem tanta vida nela que para mim absorve mais, né? E foi um dos questionamentos que eu levei para ela, ela assim meio que falou a regra, não, a regra é a madeira não absorve. Mas eu sinto que a madeira absorve, como você falou. Eu sinto que a madeira ela é mais viva. sim. Eu vejo isso com japamala também, quando usa algum japamala, né, madeira, semente, eu sinto que ele fica mais com a tua energia do que um cristal que eu sinto que o de madeira ele nem te protege tanto, ele pega muito ali das tuas formas de pensamento, da tua energia, da tua emoção.
Já um diapamala de cristal, Ah, é o cristal ele emana também energia, ele não só absorve, né. Eu acho eu sinto que o cristal ele tem energia dele, ele sustenta a energia. então ele transmuta também muito, o cristal transmuta, não s a madeira não transmuta. Eu sinto que a madeira, principalmente a madeira, ela tá morta ali nessa madeira da tua casa, ela não é um ser vivo mais como um cristal. Exato. Nossa, o meu de apamala eu não deixo nem encostar, assim, o de semente de madeira eu não deixo ninguém encostar, mas agora o de cristal é curioso, assim, não me importa, eu não tenho esse apego com ele, por É, exemplo. exatamente. É Mas engraçado isso. conta mais uma história aí da radiestesia, porque eu já amei. Sabia que a minha aqui, ela não, o marido não acreditava nada disso. Ela mudou para uma casa linda aqui em Miami e ela veio me contar. Ela, na verdade, estava terminando a aula, o marido dela mandou um meme, assim, tipo daquele filme dos Caçadores de Fantasmas, sabe? Com uma foto da empregada dela e dela. Porque a moça que estava na casa dela falou que estava vendo à noite um vulto. E ela estava com medo e tal, tinha acabado de mudar pra casa. E daí eu dela: "Ai, queria alguém, conhece alguém pra limpar a energia? Ou será que eu chamo um padre e tal?" Daí eu peguei e falei: "Fulana, tu é a autoridade energética da tua casa. Se tem qualquer coisa lá, quem tem que fazer a limpeza é tu mesma. Eu sei que Sim, as pessoas não têm essas ferramentas, mas a nossa mentalização, a nossa oração, falar palavras de poder, tem muito poder dentro da nossa casa. Aquela vibração fica ali. Então, às vezes, muitas vezes não precisa saber fazer, eh, ou a radiestesia ou uma limpeza, mas falar, né, colocar a intenção: "Ó, aqui eu sou a autoridade energética dessa casa, não tem lugar, né, se você já viveu aqui, qualquer coisa do tipo, vai pra luz", porque são seres que ficaram apegados nesse plano, né, que não se elevaram. E eu fechei não, os olhos e falei: "Tu me permite acessar o campo da tua casa?" Daí ela falou: "Claro". E Carmen, eu vi também, e vi um senhor mais velho, fala e um sério. e eu peguei e falei pra ela: "Realmente, eu senti, é um homem". Daí ela falou, começou a chorar, a outra também falou que é um homem. Eu falei: "Não se assusta". Ela: "Meizinha, quando você vai cobrar pra ir lá na minha casa?" Eu falei: "Ah, assim, vai pegar, tu vai comprar uma sálvia, vai acender uma velinha, vai limpar a tua sálvia, né, da tua fé", ela é católica, eu falei: "Reza um Pai Nosso em cada canto da casa, vai rezando Santo Anjo, vai rezando Ave Maria, vai rezando e falando e colocando a tua energia ali, esse aqui é meu espaço agora e tal, qualquer ser, entidade que que esteja aqui, que se eleve", sabe. E ela fez e pelo jeito funcionou, que ela nunca mais falou disso. Aí tem Muito bom. muito medo disso, ai, muito medo de espírito, muito medo, e daí eu falo: "Gente, eu tenho que ter medo é dos vivos, tem que ter medo do nada", Sim, sabe, tipo, a o qualquer coisa, qualquer energia que esteja na tua casa, quem pode transmutar é quem mora lá. Mora lá e transmutar com a organização, transmutar com os bons pensamentos, porque é um lugar que tu pensa coisa, né, se a pessoa dorme todo dia pensando em coisa ruim do outro dia, pensando em trabalho, a vibração do quarto dela vai ficar muito pesado e provavelmente ela vai começar a ter insônia e achar que é do trabalho. Não, são os próprios pensamentos que ela está alimentando antes de dormir. Então eu adorei isso que tu falou dos fluxos energéticos, que para mim faz todo sentido. isso Então é muito importante. Isso que você acabou de falar é um ponto que a gente não pode acabar o papo sem falar também, porque isso é muito importante de falar. Todo mundo, quando chega querendo feng shui, etc., acha que eu vou chegar lá fantasiada de bruxa, exorcizando a casa e que eu vou sair pendurando um monte de bolinha de cristal. E assim, existem pessoas que fazem esse tipo de teatro que até gostam de trabalhar dessa maneira. Mas a verdadeira mudança na sua casa energética sempre vai ser através da tua própria intenção. Falei isso na palestra também e eu acho importante a gente falar aqui de novo, né?
Quando a gente tem as curas de ambiente, né? Ai, meu ambiente tem, sei lá, alguém mal assombrado, ou não me sinto em casa, me sinto uma energia pesada, a energia não circula pela minha casa. Ok, existe de fato esse diagnóstico. Mas existem sempre duas formas de você curar o seu ambiente, né? Que são as curas mundanas e as curas transcendentais, que são as energéticas, né? Então, as mundanas são as físicas. Então, muitas vezes, trocar o teu sofá de lugar, colocar na posição de comando, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Então, sofá de costas para a porta. A todo momento, teu inconsciente acha que vai vir uma ameaça de pegar pelas costas, e não um espírito, uma ameaça mesmo, porque o nosso cérebro está configurado para ficar atento com o que acontece atrás, da frente, do lado, são os reflexos que a gente tem, né? Então, nas curas mundanas, a gente pode virar as coisas de posição de lugar, a nossa cama que fica, sei lá, você às vezes pode dormir mal porque tua cama tá virada para uma porta de um lado e você dorme mal porque você acorda a noite inteira achando que alguém vai entrar, uma ameaça, né, que enfim, tá gravada no nosso DNA que poderia na selva ser, sei lá, uma onça, né? Hoje a gente não tem o perigo da onça, mas aí a gente acha que é espírito, a gente acha que é assalto, porque não tem mais o perigo da onça. Mas, na verdade, o nosso cérebro, ele cria nesse inconsciente essas situações de perigo o tempo inteiro. Então, existem vários tipos de curas mundanas, né? Mas, de fato, as curas mundanas são trocar as coisas de lugar, você fazer limpezas físicas, enfim, as limpezas energéticas, e as curas transcendentais, que são isso mais ou menos que a gente está falando, né? Que é pedir autorização, o que está acontecendo que meus olhos não podem enxergar, energeticamente, como eu posso trazer mais prosperidade. E as pessoas acham, às vezes, que eu vou chegar lá com um saco de bruxaria, vou fazer um monte de ritual por ela, e que sou eu a pessoa que vai ser o canal de levar isso para elas. E não, assim, a cura do teu ambiente começa na sua intenção de cura, né? Então vai desde, vamos supor que eu passo algum tipo de cura para a pessoa, que a pessoa tem que comprar uma bolinha de cristal, aí tem que comprar um fio vermelho e pendurar. Se eu levar para ela isso e pendurar, não faz sentido nenhum, é só uma bola de cristal pendurada, entende? E as pessoas, elas acham que eu vou chegar lá fazendo mágica. E não é. A cura dela vai começar quando ela parar para falar, bom, preciso comprar uma bolinha de cristal. Deixa eu entrar aqui na internet e procurar uma loja, ou deixa eu ir até a loja. Porque por trás de toda essa ação, na verdade, ela só está trazendo a intenção. E tudo que é ritualístico, né? Na verdade, assim, a gente acende vela, mas a gente não precisa acender vela. A gente está tentando trazer para o físico o que está no subjetivo, que a gente não pode enxergar, porque a gente precisa enxergar, né? Então, os rituais, eles se dão muito por conta de coisas físicas, porque é a nossa maneira de materializar um pouco, né? Essa energia, o pensamento, porque a energia não é palpável, né? A gente sente no coração, mas a gente não enxerga. Sim. Então, as pessoas, elas acham muito que a cura transcendental, as curas energéticas, elas vão vir através da pessoa que está facilitando. E não, é sempre exatamente isso que você falou, é a intenção por trás, né? Ah, Então, você, se é a pessoa que vai sair, vai até a feira comprar uma flor que vai colocar na sua casa, que você quer trazer energia de determinada coisa para sua casa, ou a vela que você vai acender, que na verdade, assim, não precisava da vela e da flor, você pode fechar o olho e mentalizar essa energia e tal, ou visualizar mentalizando o fogo, esse tipo de coisa. Mas a gente precisa da passagem ritualística, né? Fica mais fácil da gente se apegar ali, né? é. Até um ritual que eu faço, assim, para ter essa troca ritual dos envelopes vermelhos, né? Então, eu não passo as curas para as pessoas antes da gente ter uma troca energética, senão também sou eu demandando muita energia. Então, a pessoa me dá os envelopes vermelhos, eu faço os rezos, que na verdade é o mantra Om Mani Padme Hum, por determinado X de dia, e eu passei a reza para a pessoa. Então, assim, tudo é uma troca o tempo inteiro, né? Como é que Então, é o quando você faz envelope essa. vermelho? O envelope vermelho é um rito, né? Então, vamos supor, eu carrego dentro de mim, dentro de tudo que eu estudei, os conhecimentos ancestrais do Feng Shui, né? Que vieram de mestres, que vieram de pessoas, e eu tô passando ali para a pessoa. Então, o ritual do envelope vermelho é um compromisso que eu tenho com a pessoa. Então, a pessoa, ela sempre, antes da consultoria, ela vai me dar 9 envelopes vermelhos com uma quantia financeira dentro, que assim, tanto faz, a quantia pode ser 50 centavos e pode ser R$ 100, o quanto ela quiser colocar de intenção na prosperidade, o quanto ela puder. E aí, todos os dias eu vou dormir com esse envelope embaixo do meu travesseiro e vou fazer o mantra Om Mani Padme Hum 9 vezes por 9 dias.
Então, essa passagem é uma troca também. Então, eu ali tô dando as curas do Feng Shui e a pessoa tá me dando uma energia dela, entendeu? Sim. Não é o meu pagamento, inclusive. Inclusive, é um dinheiro que eu sempre direciono para algum tipo de caridade, sei lá, doar, qualquer que seja o valor para alguma coisa, alguém que esteja precisando. E é tudo nesse sistema de troca, né? A forma como o universo é circular, né? Você tá dando, você tem que receber. Se você dá, você recebe, né? A forma como tudo circula. E a cura energética, ela também funciona muito assim, né? Eu tô dando a cura ali, mas a pessoa também precisa colocar a intenção dela, né? Não é me dando o dinheiro dela que ela vai conseguir trazer a cura, né? Colocando a energia dela naquilo, na casa, no ambiente. Então, acho que é até uma coisa engraçada que é um dos motivos que eu não foco tanto assim, agora, sei lá, financeiramente eu ganho minha vida fazendo consultorias de Feng Shui. Eu deixo muito a pessoa que precisa me buscar, porque a intenção da busca da pessoa já faz, entendeu? Eu nem faço, é uma coisa que eu mal faço propaganda. Né? Então, assim, a pessoa ela tem que estar muito aberta para fazer uma consultoria de Feng Shui. Diferentemente de uma consultoria energética que eu faço de equilíbrio dos ambientes, que, sei lá, eu vou colocar um pouquinho dos elementos, vou direcionar a pessoa a colocar um pouquinho de todos os elementos na casa dela. Uhum. É bem diferente, assim. Ainda, apesar de eu usar muito a psicologia do ambiente, uma vez que, depois de um tempo, eu percebi que a coisa mais importante para mim no meu projeto era o meu cliente, não a cadeira bonita que eu queria colocar lá. Tudo isso se transformou muito. Então, quando eu tenho um cliente, eu vou direcionar ele no psicológico dele, no energético em relação a equilíbrio dos elementos, mas eu não vou fazer uma consultoria de Feng Shui em todo o meu cliente, por exemplo. Porque a Cara, consultoria de Feng Shui, eu, ela demanda uma coisa energética. eu tô amando o papo, mas a gente vai ter que encerrar pelo tempo. Mas Aquelas. só de falar, sabe o que que eu tenho percebido? Essa questão de casas muito iguais, né, sem identidade, casa que foi feito com arquiteto. Eu ia muito em casas, né, hoje em dia eu evito muito, eu tento dar aula ou na varanda ou a pessoa vir até mim, porque eu acho que é quase eu me sinto às vezes invadida, sabe, entrar em determinados espaços. Eu faço todas as Sim, minhas mandinhas, fecho os chakras, zipo, faço tudo, e mesmo assim, se eu dou muitas aulas em ambientes que eu chego, né, não é a pessoa vindo no meu campo energético, é bem diferente. E eu vejo muitas casas muito iguais, eu já sei que é o mesmo arquiteto, sabe. E acho que sim, isso perde muita personalidade. E além disso, uma das coisinhas que estava aqui pra gente falar, era essa questão do minimalismo que eu adoro. Eu tenho uma pasta, assim, de várias referências de design de branco, esses tons terrosos, essa coisa bem minimalista, sabe. sim. Por outro lado, as coisas estão ficando menos coloridas, tu não acha? O mundo tá Super, colorido? super. As pessoas estão meio que no genérico, né? Sim. Então, assim, eu acho lindo, tenho muita pasta de referência, e o meu sofá tá zoado, eu sempre procuro sofá, mas eu sempre desisto, porque ou naquela semana o Lui pinta de canetinha alguma coisa, ou o gato aí que eu falei: "Não, quando o Lui tiver 5 anos", ele vai fazer 4 ainda, eu vou comprar o sofá que eu quero, que tá ali. Então, mas daí eu vejo, né, o que que eu quero escolher, assim, e eu sempre vou pra essa referência, assim, muito do branco, muito do dessa linha, assim, mais mais minimalista mesmo. Queria achar outra Sim. palavra, mas é isso, é que eu não sei se é sueca, norueguesa, É nórdico. nórdico, isso Ficou bem alta. é a palavra que eu queria. Eu gosto, mas eu acho frio e eu acho que o mundo tá precisando de cor, tá tudo ficando muito begezinho. Sim, super, concordo. Concordo. Um trabalho que, inclusive, eu tenho feito muito são as pessoas que mudam para apartamentos padrões, elas falam, ai, traz a minha personalidade. Então, assim, falando bem sinceramente, Mai, tipo, a forma como o mercado funciona na arquitetura, ele é muito pautado em tendências também, né? Por mais que a gente vá para esse lugar
do minimalismo, ele ainda assim é pautado em tendências. Então, uma hora vai estar o painel de madeira determinado na moda, e uma hora a pedra tal na moda. Por quê? É quase como que o mercado de moda, né? Tem que circular, né? Então, imagina se alguém fizesse uma casa e não mudasse ela depois, entendeu? O mercado ia cair. Então, eles criam muito essa coisa de demanda e de circular, né? Então, sabe aquele azulejo lindo que você colocou, colorido, daqui 3 anos você vai querer trocar porque você não aguenta mais olhar para ele, ou a textura determinada, porque todo mundo colocou e já te enjoou. Então, o mercado ele implementa super isso inconscientemente, especialmente nessas grandes feiras, né? Que ditam muitas tendências de moda, as tendências que vão ser moda, né? No mercado de design, arquitetura, etc. Inclusive, foi uma coisa que eu percebi e me vi muito contra, né? O que eu gosto muito hoje em dia, que eu acho muito legal, o ambiente neutro e a gente trazer a nossa personalidade com os acessórios, né? Então, por exemplo, a gente super pode trazer os elementos e trazer personalidade com pequenos acessórios do ambiente, que é a arte, né? Nada mais dito. Então, as cores a gente trazer através da arte, né? Você não precisa ter um sofá, tipo, azul, que, óbvio, uma hora vai te enjoar, mas você pode trazer um quadro azul super bonito, Botar um quadro. né? Exato, uma almofada, um vaso colorido. Então, a gente pode trazer um pouquinho de diversão para o ambiente, até mesmo texturas. Uma coisa que eu gosto bastante, por mais que, vamos supor, tudo é branco, trabalhar com texturas diferentes, né? Então, seu sofá é branco, ele tem uma textura, sei lá, vamos supor, lisa, e aí tua cortina é mais uma textura areada, mesmo sendo clara. Então, texturas no ambiente, eu acho que a gente pode ter um ambiente divertido, assim, mais minimalista, inteiro, mais neutro, até para a gente poder brincar com as coisas coloridas que importam. Isso pensando muito numa questão econômica da coisa, né? Que você nunca vai enjoar de determinado piso ou determinado madeira, sabe? Porque elas são atemporais. Mas, por exemplo, o sofá, você pode trocar o revestimento dele e colocar um tecido colorido, que você fala, bom, tudo bem, foi só o tecido, eu comprei um tecido natural, que, ok, é um tecido e daqui a pouco eu troco por outro, né? Acho que o revestimento é uma coisa bem péssima da gente ficar trocando sempre, né? Imagina, tipo, não existe reciclagem para absolutamente nada de construção, né? Você derruba um prédio inteiro, aquilo é lixo. E tá dentro. Então a gente ficar trocando de revestimento, aqueles revestimentos super coloridos, tal, também, assim, por uma questão meio que econômica e sustentável da coisa, eu não sou muito a favor, tá? Mas colocar personalidade, cores, assim, canecas, vasos coloridos, texturas, eu acho isso super divertido da gente brincar. Perfeito. Bom, espero que esse podcast tenha inspirado muitas pessoas a observarem seu espaço, o que que o teu espaço tá te passando, o que que tá mostrando da tua vida, né, a tua mesa de trabalho desorganizada e as suas finanças desorganizadas não são mera coincidência, a tua disciplina, né, quanto tempo tu deixa uma bagunça ali, tantas coisas para observarem antes de querer e colocar: "Não, porque quando eu tiver a casa linda, ai, porque quando um arquiteto, né, decorar, quando", a gente acredita muito, a gente gosta de se iludir, né, e lembra, tu é a autoridade energética da tua casa, antes de passar o palo santo, faz o básico, organiza as gavetas, organiza a forma que tu vê, não deixa coisa que não gosta ali, né, aparecendo, acho que isso é uma regra muito clássica, não tenha coisa que você não gosta na sua casa, coisas que te tragam alguma memória de dor, observa o teu ambiente, porque você mora ali. Exatamente. É exatamente isso. Observar tudo que aquele ambiente comunica para você. Sim. Bom, obrigada, Carmen, acho que teve muitos ensinamentos, logo mais a gente grava outro. Eu Ai, acho gratidão. que papo. Por mim, assim, tem um toda semana, se depender de conteúdo e de coisa, assim, sou suspeitíssima para falar desse assunto. Sim, eu fiquei muito reflexiva, assim, fiquei tendo vários insights, temos que gravar outro. Amei, amei, Ai, que amei. bom. Amei o convite, uma gratidão pelo espaço. Para mim, assim, imagina, meu trabalho focal, eu sei quanto muitas pessoas e como o mercado não se importa com isso. Então, toda vez que alguém dá atenção para esse assunto e Uhum. traz isso para uma roda, eu sei o quanto muda a vida das pessoas de fato, esse despertar e essa nova ferramenta dentre todas as outras que a gente tem, né? Para organizar pensamentos, emoções.
Maravilhoso. Bom, sigam a Carmen no Instagram, sigam todo esse conteúdo. Tinha que postar mais coisa por lá, Carmen, imagina. Eu levo essa bronca frequentemente, vou postar mais. Bom, um beijo. Um beijo, obrigada.